professor é um fato, assim, não é pontual, tá? Ele acontece em vários municípios, na rede estadual também está sendo contido, né? Com algumas, como eu já disse anteriormente, algumas estratégias. Então, primeiramente, Pedro, não é pontual do município de Taubaté, né? Eu não sei em questões de número aqui, o quanto isso acontece, mas isso também acontece em outras redes municipais e também na rede estadual. Nós temos essa dificuldade que eu falei dentro da legalidade da contratação, né? É necessário que se contrate mais professores, sim. O que não pode acontecer, agora falando do meu lado muito pedagógico, né? Não pode o aluno ficar sem aula, isso não pode. Nós temos uma exigência da lei, a Lei de Diretriz e Base 93/94, ela fala do mínimo de 800 horas, né, e 200 dias letivos com aula, tá? Então, o aluno tem direito a essa carga horária de aula, não de hora cumprida dentro da escola. Então, nós temos que dar conta disso, é importante. Temos que achar formas de ter esse professor em sala, tá? Ainda que seja, como nós dissemos, professor contratado, né, por tempo determinado. Então, essas são as saídas que os municípios estão encontrando para resolver isso, que é o maior desafio, é a contratação de profissionais. Miguel Cátia. Professor, eu vou partir para um outro lado. Eu acho que a pessoa que opta pelo magistério, o professor, a professora, são missionários, né? Então, eu queria saber qual é o tratamento dado pela rede pública de ensino, a senhora tem conhecimento tanto do Estado como municipal, ao professor que tem problema na voz com o decorrer do tempo, que tem problema de audição com o decorrer do tempo, chega a ter problemas psicológicos no decorrer do tempo, problemas de coluna com o decorrer do tempo. Como é que fica a pessoa, o professor, enquanto pessoa e todas essas sequelas que ao longo do tempo causa a eles? O poder público dá essa assistência profissional? O poder público dá. Ele, também, como eu falo, eu gosto muito de falar da lei, porque nós temos que fazer isso dentro do que é legal, né? Então, existe a possibilidade, sim, dele ser, caso ele tenha uma dessas, né, desses problemas que o impeçam de estar em sala de aula, ele pode ser readaptado, isso a legislação prevê. Então, o professor readaptado, ele passa, evidentemente, né, pelos médicos, ele vai ter que ter um laudo médico, e o professor readaptado, ele fica na escola, contudo, não nas funções que exijam, né, dele, habilidades, enfim, que estejam sendo prejudicadas pela doença que ele venha a ter. Por exemplo, problema na voz. Então, ele pode ficar na escola, né, porque ele não pode trabalhar com a voz, então ele pode ajudar em outras atividades. Mas o Estado dá essa condição, ele dá essa assistência a ele? Sim, dá essa assistência, ele passando, evidentemente, né, por uma junta médica, é laudado, sai um rol de atividades. Então, também o professor, ele tem a aposentadoria especial. Professor que sempre esteve em sala de aula. Uhum. Então, pela nossa Constituição, ele tem a aposentadoria com 25 anos de trabalho, se efetivamente exercido em sala de aula. Profissionais que se afastam da sala para funções gestoras, né, ele já perde o direito dessa aposentadoria especial. Ele não está em sala de aula. O desgaste na sala de aula é muito grande, porque os alunos, né, têm culturas diferentes, é claro, nem poderia ser diferente, mas níveis diferentes de aprendizado. Então, o trabalho em sala de aula, eu costumo dizer, o professor, né, Miguel, respondendo mais diretamente a sua pergunta, ele tem que ser muito bem cuidado, valorizado, né? No artigo 3º da Lei de Diretriz e Base está lá, valorização do profissional da educação. Através do quê, né? Primeiro, um plano de carreira. É a única coisa que realmente valida o trabalho do professor. Eu digo muito para eles, olha, quem não tem plano de carreira, não tem carreira. Tá? Primeiro item. Segundo item, né, admissão a ingresso exclusivamente por concurso público. É a única coisa que nos garante essa suposta estabilidade, né? Isso não existe mais. Mas o concurso público é a forma mais justa, né, de ingresso no concurso público, no serviço público. Terceiro fator de valorização, capacitação em serviço. O professor tem que ser formado em serviço, o conhecimento, né, é muito ágil, os conhecimentos estão se tornando obsoletos, né, num curto espaço de tempo. A formação continuada tem que acontecer, está garantido em lei. São 4 fatores, eu falei 3. O último, salários condignos. Tá? E isso passa, então, mais uma vez, pelo plano de carreira.
como que nós podemos alterar a questão de concurso, questão salarial, através do plano de carreira. Esse é o documento que garante ao profissional a plena valorização do trabalho dele. E é um problema, né, professora? Porque daí começa a chocar com o próprio orçamento do município. Você aumenta o salário, você vai diminuir os professores para corrigir. Então, Quer por dizer, isso, é um problema, né? Esse é o maior incógnita para nós dentro da educação. Mas também, só completando a minha resposta sobre o professor e a valorização dele, creio que, né, o sistema gestor, a gestão da educação, ela tem que cuidar muito também desse lado, além da lei, né, a readaptação, aposentadoria, plano de carreira, tudo isso, mas também o trato com o profissional. Tá? Isso hoje nós percebemos, sim, que há uma carência muito grande da valorização do profissional enquanto ser humano. Então, não adianta nada eu falar que com o meu aluno eu tenho que aprender, ensiná-lo, né, aprender a ser, a conviver, se eu não tiver isso com o meu profissional. Então, eu acho que qualquer gestor, né, de qualquer pasta, mas da educação principalmente, nós temos que ter um olhar muito apurado para esse profissional, que está lá no dia a dia, que enquanto alguns pais, né, chegam na porta da sala e falam para o professor assim, olha, professor, eu não posso com a vida do meu filho, dá um jeito aí. Né? E o professor tem que poder com a vida de 30, de 40, dentro de uma sala. Fica difícil. Jornalista Kaique Toledo. Portanto, né, Kaique, pode. Eu queria fazer uma questão um pouco regionalizada. Aqui em Taubaté, no início do ano, deu uma polêmica um pouco grande na educação municipal, quando a prefeitura entregou para as crianças um kit de livros, num programa Planeta Leitura, que é uma série de títulos de renomados autores internacionais, Edgar Allan Poe, Kafka, mas tanto a Câmara quanto pais de alunos consideraram o teor das publicações um pouco pesado. Alguns dos livros tratavam de sacrifício animal, goticismo, e eles eram entregues para crianças de 8 a 11 anos. Eu queria saber, assim, se, na sua avaliação, é um material teoricamente adequado, se as crianças dessa idade elas já têm que ter algum contato com esse tipo de título, ou se ainda ou se realmente não tem essa questão, se é um pouco pesado demais, como a Câmara vem falando. Isso tem que ser avaliado. A senhora aprovou ou não? Olha, não, o que eu digo, eu não sabendo não fiquei, né? Eu tive também informação através do noticiário da região, né? Não analisei o material, não tenho material em mãos para fazer essa análise, né? Mais assim, aprofundada. Mas o que eu digo, né? Nós temos aí um plano nacional, né? PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático, é federal. Através dele, as escolas fazem as escolhas dos acervos, tanto acervos didáticos, né? Quanto paradidáticos, que são os literários, né? Então, o professor faz uma opção. Então, eu não sei o que houve exatamente nesse processo, mas a escolha tem que ser muito consciente. Então, os profissionais... A senhora acha que a escolha tem que ser coletiva ou a responsabilidade pode ser do secretário? Não, eu acredito que a escolha é feita pela escola, né? Então, os professores se reúnem, é coletivo, não é uma pessoa que escolhe. Então, os professores se reúnem e avaliam o material que vai ser solicitado. Aí, a partir dessa análise, a escola solicita os materiais, tá? Tem um cadastro no MEC para isso. Então, não sei se aqui houve essa escolha. Muitas vezes, o próprio governo federal ele dá um prazo muito curto. Tudo é cadastrado no sistema. Você faz a solicitação, tem prazo, o sistema fecha. Muitas vezes, a escola não tem tempo de analisar cada material antes de fazer a indicação. Aqui parece que foi um kit comprado pela prefeitura. Foi aberto o pregão, licitação, então e foi escolhido isso. Mas agora, a qualidade dos livros que são oferecidos, tanto pela Secretaria de Educação, falando na esfera estadual, como também pelo Ministério da Educação, eles são de boa qualidade? Tem material de boa qualidade. Da minha avaliação dos materiais... Porque esses são gratuitos para o município. São gratuitos. Mas aí tem que se ver se a qualidade... Tem que ver, tem que escolher muito bem, porque tem material bom e tem aqueles que não são tão importantes para o trabalho ali da escola e muito mais, é para a formação do aluno. Então, livros dessa natureza... Não existe mais um padrão, então, professora? Não, existe um manual, o MEC tem um manual... Tem um manual, mas a escolha é livre. Não é um padrão. E o livro é analisado anteriormente, ele vem com uma pontuação ali. Dos melhores, né, de mais qualidade, ou de menos, não sem qualidade. Mas os livros mais procurados, mais lidos, escolhidos, né? Então, a escola, pelo PNL dela, tem a liberdade de escolher. Então, nem sempre é feita a escolha adequada. Então, as pessoas têm que ter o material em mãos para ver. Esse caso daqui, né, que eu também li no noticiário,
tem que passar pela análise de uma pessoa da coordenação pedagógica, tem que ter um olhar pedagógico sobre isso, né? Seja um diretor, um coordenador pedagógico, alguém responsável por essa parte de leitura, que geralmente em toda secretaria tem, né, um departamento responsável pela parte pedagógica especificamente, que é quem é responsável pela escolha de qualquer material, seja via federal ou com recursos próprios da educação. Pois não. Jornalista Fábio Figueira. Nesse caso dos livros, teve até um livro que foi ganhador do Prêmio Jabuti, que é o principal prêmio de literatura do país. Pedagogicamente falando, isso não teria que ocorrer um avanço nisso? A gente não está discutindo algo supérfluo em relação à educação? Os temas hoje, né, são muito variados, a educação evoluiu muito, nós temos inclusive uma indicação do currículo nacional, que também é do currículo de cada município, trabalhar com temas chamados transversais. Então entra ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual e pluralidade cultural. Então esses temas são trabalhados. Então geralmente esses acervos que são comprados pelo próprio município, não só Taubaté, outros também fazem, né, a aquisição desses materiais, vêm para atender a esses temas, como eu falei, são 5 temas transversais. Que, por exemplo, vou plagiar você, tá, Miguel? Também na minha época não era assim. Se alguém Era falasse... do tempo do Caminho Suave? Do Caminho Suave. Eu tenho 30 anos de trabalho, né? 50 anos aí de idade, né? Então, eu sou do Caminho Suave. E que, na realidade, assim, se algum professor falasse qualquer questão ligada à sexualidade, né? Nossa, ele era banido, né? Era um tabu. Era. Então, hoje, esse é um tema que tem que ser levado para a escola, prevenção, gravidez precoce, enfim. E os temas transversais entram desde o primeiro ano, do fundamental. Agora, há que se tomar um cuidado, como foi, né? Colocado a idade da criança, o nível dela de desenvolvimento, de entendimento, principalmente, dessas mensagens que são veiculadas. Classe social também? Não, classe social não. Não envolve. Simplicidade da pessoa não. Hoje na escola nós não trabalhamos mais com esse aspecto, que todos têm a sua capacidade independente. Nós estamos com o tempo quase, né, Miguel? Então vamos dar uma acelerada aqui em toda a mesa para algumas questões da senhora. Como solucionar o problema de excesso de alunos em classe de aula? O excesso de aluno vai gerar, mais uma vez, desmembrar salas, né? Ao desmembrar sala, nós vamos ter 2 problemas apontados aqui. Necessidade de mais espaço físico e de mais professor. Tá? Então, a gente vê hoje também, o número de alunos é regido, né, por lei. Todo município tem um regimento escolar. É um documento que muitas vezes nem professores, muito menos pais, né, conhecem, deveriam conhecer. Então, todo município, toda escola tem o seu regimento escolar. É ali que disciplina o número de alunos por sala, né? Então, o número ideal, né, de alunos, muitas vezes o professor tem pouco aluno e acha que não é tão produtivo porque não dá para trabalhar em grupo, né? Agora, lógico, muito aluno na sala, Pedro, isso trabalho é improdutivo, né? Dadas as diferenças que nós temos. E hoje a ideia é de uma escola inclusiva, você não separa alunos. A escola que faz isso está remando, eu diria, na contramão. Então, os alunos não podem ser selecionados. Esses são melhores, estão no primeiro A, os regulares no B, C e assim por diante. Não. Todos os alunos têm que estar juntos, porque as diferenças têm que conviver, né? Nós temos que aprender a conviver com isso. Então, o professor, numa classe com 40 alunos, por exemplo, eu considero uma classe lotada, né? E que é difícil para o professor trabalhar atendendo a necessidade de cada aluno. Ainda mais as crianças deficientes, que também têm que ser incluídas nas classes comuns, né? Portanto, eu acredito, Pedro, que nós temos, mais uma vez, tudo vai parar no mesmo problema. É possível remanejar? Isso chama desmembramento de sala. Pode ser feito em qualquer momento do ano. Professora, eu quero agradecer a participação da senhora. O tempo passou depressa demais. No futebol se diz que o jogo foi bom, né? Porque passou demais, o tempo passou depressa. Muito obrigado pela presença da senhora e pela aula, né, que recebemos aqui sobre a educação no momento. Eu gostaria, né, então, terminando o programa, também de agradecer a oportunidade, né, agradecer a TV Câmara, agradecer a Rádio Difusora, aos membros aqui da mesa, né, foi bom, passei por uma prova, né, oral hoje aqui, mas muito bom, muito gostoso esse diálogo, né,
E gostaria de dizer, né, eu, enquanto educadora, professora Beth Cursino, formei muitos professores ao longo desses 30 anos, trabalhei aqui na Universidade de Taubaté, hoje trabalho em outra universidade, mas continuo, né, nessa militância do magistério, que é importante. Agradeço, parabenizo, né, a todos vocês pelo trabalho, pela ideia do programa, e também dizer, né, aos nossos ouvintes, telespectadores, né, as pessoas que estão acompanhando o programa, que assim, educação não é fácil. Então, eticamente, eu vim aqui para falar de educação, né, e não estou aqui, né, ninguém para dizer esse é melhor, esse não é tão bom, mas para dizer que é um grande desafio a educação. Então, nós temos sim que olhar com um olhar mais apurado, mais voltado para a nossa realidade. E mais do que olhar, fecho minha fala com isso, precisamos de ações, né, mais eficientes para mudar, porque a educação precisa e merece melhoria. Muito obrigada a todos. Obrigado, professora Beth Cursino, pela presença aqui, Taubaté do Futuro. Taubaté do Futuro, em discussão pela cidade e pelo cidadão. Muito obrigado aos jornalistas Miguel Cáter, o Kaique Toledo e também o Fábio Figueira. Muito obrigado pela participação. O programa volta amanhã e amanhã o tema em discussão será a saúde. Uma boa tarde a todos.